A paz do Senhor, eu sou a Mariana da AD Cruzeiro e em continuidade do projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Jeremias a partir do capítulo 21. Vamos à leitura de hoje. A palavra que veio a Jeremias, a parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem, pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas da guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos tem cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade. Assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e teus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã, justamente livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade de vossas ações. Eis que sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está em redor dela. Capítulo 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra e dize: Ouve a palavra do Senhor, o rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo que entrais por estas portas. A ti, assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. Porque se deverás cumprir, diz esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles os teus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça de Libano, mas por certo que farei de ti um deserto e grandes desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: Porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou no lugar de Josias, seu pai,
e que saiu deste lugar nunca lhe tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que se edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se servam do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, lhe abre janelas, está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo aquilo sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar esse efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando e lançando para bem longe, fora as portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás, por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e usais como de que está de parto? Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, e quem não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem a ela, não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou em utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos teus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós despertastes as minhas ovelhas, e as fugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos teus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomeará. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte, de todas as terras, para onde as tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quando os profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremeceram, sou como um homem. Quando aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Tá. Quando aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos no deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porquanto tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertem da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse. Partereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação e tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas, se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao teu povo, e o faria voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém se esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não enche os teus céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esquecem do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha a palha ou com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor.
e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o preço e vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso da sua própria palavra. Vós torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirá o profeta, o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas por que dizes, peso do Senhor, assim diz o Senhor? Por que dizeis esta expressão, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a cidade que vos dei a vós, e a vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Capítulo 24. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, coma estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. E edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conhecem, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os teus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que seja um terror, o mal para todos os reinos da terra, um opróbrio provérbio, um escárnio e uma maldição, em todos os lugares para onde os arrojei, e enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consuma de sobre a terra, que dei a eles aos seus pais. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de registrar sua participação, clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.